9h12, quarta-feira. Quarta-feira é dia do quê? De a gente falar de educação aqui na Jovem Pan. E aí, se a gente vai falar de educação, ele tem que estar aqui com a gente, Marcelo Lima. Fala, Marcelo, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Eloy, bom dia, estudantes. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, né, Marcelo? Muito em evidência e eu acho que a partir da pandemia, né... Sai pra lá a pandemia. Mas a partir daí, inclusive, esse tema ficou mais em evidência ainda, que é a educação à distância, né, Marcelo? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje, a rotina aí dos estudantes do EAD. A gente começa por onde, Marcelo? A diferença aí entre EAD, semipresencial, porque tem essa possibilidade também, né? Isso, Eloy. Essa é uma das principais dúvidas dos alunos na hora de ingressar num curso superior, qual a modalidade que ele vai fazer. Então você tem o presencial, a distância, né, que é o famoso EAD, e o semipresencial. Vamos lembrar que para o MEC não existe o semipresencial. O semipresencial está dentro do EAD, mas as faculdades, de uma forma geral, há muitos anos, falam, olha, temos que diferenciar o curso que é dado 100% online, né? Na maioria das aulas são dadas online, para aquele curso que tem um pouco de presencialidade. Isso para o MEC é tudo à distância, porém o mercado se diferencia e se você entrar no site de qualquer instituição de ensino, ele vai diferenciar como se fosse 3 modalidades. Então o semipresencial é essa que tem as aulas gravadas, mas também um pouco de presencialidade, tem uma carga de presencialidade que o aluno tem que ir à própria faculdade ou a um polo que tenha na região ali daquela faculdade. Porque o EAD tem essa situação também. Eventualmente você pode estudar em uma faculdade que não está na sua cidade, né? É justamente essa uma das principais facilidades, né? Levar o ensino a vários locais do país onde não tem uma estrutura universitária, de campus, uma estrutura completa. É possível hoje você estudar em qualquer cidade do país. Tem várias faculdades oferecendo aí o curso à distância. E eu acho que essa é a palavra, né? Flexibilidade. O EAD do Brasil está cada vez sendo mais buscado. Também, talvez, até por conta disso que a gente acabou de falar, né, Marcelo? Sim, Eloy. O último censo da educação do ensino superior é de 2023. O dado mostra que 50% das pessoas escolheram o EAD como forma de ingresso. Isso dá mais ou menos 5 milhões de pessoas por ano que entram no EAD. Como o dado é de 23, eu tenho certeza que esse número maior ainda, já ultrapassou e já passamos o presencial EAD. Hoje é a modalidade mais buscada e é aquela que dá um pouco mais de a capilaridade, né? Chega em todos os locais do país, você tem uma acessibilidade melhor e você tem todo tipo de nível social de pessoas fazendo EAD. Né? Tem aquelas pessoas que têm o primeiro ingresso, a média de idade do EAD é um pouco mais velho, a partir dos 27 anos, aquela pessoa que já foi para o mercado de trabalho e que sente vontade, a necessidade de se profissionalizar e entra na faculdade um pouco mais velho, mas tem muito daqueles que buscam uma segunda graduação ou mudar de profissão. Então, o pessoal que já está bem ali na sua profissão, está ganhando bem, mas quer se especializar melhor naquela profissão que ele escolheu, né? Muita Muita gente se formou em engenharia e está trabalhando com marketing, está trabalhando com outras coisas. Principalmente os engenheiros que adoram roubar a profissão dos outros, né? Eles têm a capacidade analítica muito boa, eles são absorvidos em qualquer lugar, em vários lugares, aí ele vai se especializar depois como uma pós ou como uma graduação. Perfeito. Ô Marcelo, e outro assunto interessante dentro do nosso Falando de Educação hoje, falando aí de valores, que também é outra coisa que é bem interessante quando a gente fala do EAD, né? A gente está com um novo parceiro aqui no nosso Falando de Educação e é uma patrocinadora que une tradição, aliás, bota tradição nisso, qualidade e valores acessíveis também. ETEP está com a gente a partir de hoje, né, Marcelo? Pô, que legal. Bem-vindo, ETEP, junto com a gente aqui no Falando de Educação. Exato, Eloy. Também estou muito feliz com a vinda da ETEP para nos ajudar aqui no Falando de Educação, para que essa mensagem chegue a mais pessoas e a gente coloque mais alunos no ensino superior. Vamos lembrar que a ETEP, quem é de São José, todo mundo já ouviu falar, tem uma tradição muito grande, desde 1956, formando alunos, né, para o mercado de trabalho. 56, Marcelo? 1956. Caramba, essa informação eu não tinha, não. Pela madrugada. Já formou milhares de alunos aí, né, em São José, no Vale do Paraíba, e agora vem com essa novidade, né? A ETEP está com uma nova roupagem. Hoje, inclusive,
é o lançamento da nova marca da ETEP, então Que convido legal. a todos a ir nas redes sociais, ir no site da ETEP, visitar essa novidade. São 92 cursos, então um portfólio de curso muito grande em todas as cidades do país. Essa também é uma novidade. Não existe faculdade que eu tenha conhecimento que está em todas as cidades do país por forma da metodologia acadêmica que a ETEP decidiu escolher. Ela fez de um jeito onde você não precisa ir ao polo, então você está em todas as cidades do Olha país, só. com 92 cursos, portfólio bem grande e com a mensalidade mais barata do mercado. Ela consegue realmente atrair esse aluno e chegar, né? É orgulho de estar em São José e você chegar aí a todas as cidades do país. Em 6 meses de operação do EAD, a ETEP não tinha operação EAD, em 6 meses de operação já está com 8 mil alunos espalhados aí pelo país. Nossa, que demais. Bom, a ETEP é muito tradicional mesmo, né? Todo mundo conhece, mas se você não conhece pessoalmente, presencialmente, vai lá na Avenida Barão do Rio Branco, 882, ali no Jardim Esplanada. Todo mundo sabe onde é, né? E se você for lá até as 4 da tarde de hoje, além do preço que já é super legal da ETEP, né? E de toda essa estrutura, hoje ainda tem um descontinho especial, né, Marcelo? Sim. E dia de comemoração, aí a condição fica mais legal ainda para o pessoal, né? Exatamente. Vamos lembrar que se o aluno quiser iniciar o curso dele na ETEP, ele pode começar agora e ele só paga depois de 30 dias. Né? Então ele cursa um mês gratuito para ele testar, para ele ir lá ver como é que se ele se adapta à metodologia. Que legal. E só vai pagar lá na frente, se ele decidir ficar. Muito bom, ó. Qualquer coisa também dá uma acessada no site etep.edu.br. Pô, que legal, a ETEP junto com a gente a partir de hoje. Ô Marcelo, agora falando dessa questão do EAD, você disse, a gente começou no início do nosso papo aqui, você disse que tudo bem, para o MEC não tem, mas na vida real a gente tem, né? O 100% ensino à distância mesmo e tem o semipresencial. Nesse caso, quando o pessoal escolhe essa opção aí do semipresencial, qual a frequência que esse aluno precisa ir até o polo para realmente ter aquela aula presencial, vamos dizer assim? Boa pergunta, Eloy. Tudo depende do plano pedagógico da faculdade. Então, Certo. tem faculdade que exige que o aluno vá toda semana, tem faculdade que exige que o aluno vá todo mês, pelo menos 1, 2 vezes por mês, e tem faculdade que consegue fazer sem o aluno ir ao polo. Essa é... Que é o caso da ETEP está que é o fazendo caso da agora. ETEP. Entendi. Exato. Então, você tem ali uma flexibilidade muito boa que o aluno não tem a necessidade e obrigatoriedade de ir ao polo. Vá se quiser. Perfeito. E as aulas, Marcelo, elas são sempre gravadas? Porque quando a gente fala de ensino à distância, né, via internet, a primeira coisa que vem na nossa mente é que é tudo pré-gravado, né? Funciona sempre assim ou tem aula ao vivo também? Depende da faculdade. Aí. Né? Então, tem faculdade que tem somente as aulas gravadas, tem faculdade que mescla um pouco com aula ao vivo. A ETEP, ela mescla com aula ao vivo, então ela dá essa chance do aluno conhecer os professores, falar Isso é diretamente legal, com os bem professores, legal com isso. os coordenadores e principalmente criar um network, porque numa aula ao vivo você conhece outras pessoas, o pessoal forma grupo no WhatsApp, estuda junto, né? Então você não está solitário no EAD. Sim. Né? Então a ETEP ela escolheu ter esse Ter método essa da mescla. aula ao vivo também, sem carregar na mensalidade. Porque quando as faculdades dão essa opção da aula ao vivo, ela também cria um outro produto e cobra um pouco mais caro. Sim. A ETEP não. A partir de R$ 68,00 você tem à disposição vários cursos com as aulas gravadas e as aulas ao vivo. Ó, que legal. E em relação ao início dos cursos, Marcelo, como a gente está falando do ensino à distância e dentro desse conceito de que existe um material que já é pré-gravado e tudo mais, eu acredito que não tem mais problema. O aluno pode começar na hora que ele decidir, né? Tipo, vou começar agora. Não espera, começa. É por aí, né? Eloy, algumas faculdades já se adaptaram a esses tempos modernos, né? E começaram a fazer entradas mensais. Outras ainda estão com entradas semestrais. Ok. A ETEP escolheu o modelo de entrada mensal. Não tem por que deixar o aluno esperando se ele Certo. decidiu estudar agora em maio. Não precisa ele esperar até agosto. Tipo, agosto para começar. Não, já pode começar. Decidiu agora, se matriculou, já começa a estudar. É entrada imediata. Agora, nesse caso, eles esperam sempre o começo do mês, vamos dizer assim. O pessoal que... tipo, você que está ouvindo aqui a Jovem Pan agora. Pô, que legal, vou fazer um EAD e vou começar agora. Você já pode preparar toda a documentação, fazer toda a negociação também, né? Que tem essa parte que é importante. E aí, efetivamente, começa no dia 1º de junho ou já começa agora, Marcelo? Vamos dar o exemplo do caso da ETEP. Tá? Tá. Se o aluno decidir
entrar no site agora, ele consegue realizar a matrícula dele na hora, então ele não precisa reunir um monte de documentação, ele faz o vestibular ali rápido também. Então ele tem uma entrada muito rápida, no mesmo dia ele já está matriculado. Na próxima semana ele já começa as aulas, que já legal. tem os módulos introdutórios e aí no próximo mês ele começa com a aula de grade realmente. Tá, Mas efetivamente. ele já tem o gostinho da Já da começa a se faculdade, já preparar começa ali, a se né? ambientar com as aulas ao vivo já na próxima semana. Que legal. Bom, tá adaptado mesmo, né, Marcelo? Porque hoje em dia o negócio é assim, né? Decidiu, quanto mais tempo você demora para colocar em prática a sua decisão, eu classifico como prejuízo, né? Pois é, a ETEP ela leva muito em consideração o que o aluno está achando do curso, né? Então tem várias métricas. Se você for lá na sala lá de operações da ETEP, tem um monte de dashes, gráficos, e um dos gráficos mais importantes é o NPS, que é o que o aluno está achando daquela experiência. Que legal. E a ETEP está sempre primando por essa experiência do aluno para que ele se sinta realmente abrigado e que ele tenha realmente uma prestação de serviço a partir do primeiro dia. Tem um resultado positivo na vida dele, né? Afinal de contas... Já pode falar que é universitário, pegar sua carteirinha de estudante, aí sim, falando para os amigos, sou universitário, agora eu tenho lugar de fala. Muito legal. Ô Marcelo, agora falando sobre a parte do famoso pega para capar, que é a rotina de estudo, né? Porque a gente sabe que no presencial você tem aquela rotina obrigatória, né? Todos os dias você tem um horário, você tem uma grade que você tem que ir presencialmente, você tem que se preparar para todo dia você ter aquele compromisso. No caso do EAD, a gente sabe que depende muito da disciplina, né? O sucesso no estudo do aluno depende também da disciplina dele na hora de estudar. E aí, ele tem que estudar todo dia? O que você, com toda a sua experiência, o que você recomenda para os nossos ouvintes aí, estudantes ou futuros estudantes de EAD? Legal. Eloy, vamos lembrar que o EAD, uma das principais características é a flexibilidade. Como você não tem a obrigatoriedade, não tem chamada, tá? Então você não precisa responder chamada todos os dias, não tem uma lista de presença, você tem atividades que você precisa fazer. A ETEP trabalha de uma forma diferente. Em vez de ela ter várias matérias para você cursar durante o mês, ela tem uma matéria no mês. Então, durante o semestre, você cursa 6 matérias, igual você cursaria tudo picado no presencial, mas lá concentra-se tudo na matéria no mês. Então, você vai estudar só uma matéria naquele mês. E você pode estudar um pouquinho todos os dias, que é o recomendado, Sim. mas por experiência e por observação... Conhecimento de calça, né, Marcelo? Eu sei que muita gente deixa para a última semana. Não abre ali o AVA durante o mês, aí chega na semana de prova, vai ali, consome, né, todas as horas e as atividades que deveria ter feito ao longo do mês, mas ali dá uma corrida rapidinho, estuda para a prova, faz a prova. Passou, próxima matéria. Perfeito. Bom, esse detalhe eu achei bem interessante, né, Marcelo? Porque, por exemplo, no que a gente falou de o aluno decidir começar agora, ele já vai lá, faz a inscrição dele, faz o vestibular, ok, resolve toda a parte burocrática rapidinho, já tem as aulas introdutórias e aí no mês de junho ele vai ter uma matéria. Isso. Dentro desse conceito da ETEP. E ele vai focar 100% nessa matéria. Acabou junho, ele encerrou essa matéria também, né? Encerrou a matéria. Aí, julho já é uma próxima matéria e até completar os 6 meses e completar essa primeira parte, esse primeiro semestre. Exatamente. Né? E se por um acaso ele não teve a nota satisfatória, ele ficar de dependência, né, a famosa DP, ele pode fazer essa matéria junto com a próxima matéria. Então ele não perde um semestre para depois buscar uma DP lá no outro semestre. Ele já faz no próximo mês. Putz, não consegui tirar nota satisfatória, mas eu quero ir para a próxima matéria. Vou fazer junto com a DP. Só tem que ter disciplina, né, Marcelo? É o que a gente está falando. Isso aí, ok, cada pessoa, cada ser humano é único, né? Eventualmente, se você tem mais facilidade de deixar tudo para a última semana e aí vai naquela correria, você consegue absorver esse conhecimento, né? Rapidinho, ok. Agora, se você, assim como eu, tem um pouco mais de dificuldade, vai um pouquinho todo dia, que aí não sobrecarrega no final, né, Marcelo? Eloy, mas disciplina ela é importante para tudo na vida, né? Se você não vier todos os dias aqui para a Jovem Pan apresentar o programa, não pinga o salário no fim do mês. E se você não estudar
né, sempre ali com a sua rotina naquilo que você se propõe a fazer, você não vai se formar e não vai ser um profissional melhor. Então você tem que ter disciplina, aprenda com os estudos, porque você vai carregar isso pro resto da vida. Perfeito. Marcelo, legal. Obrigado por ter vindo conversar com a gente. Assunto super bacana. Semana que vem, quarta-feira, a gente fala de educação mais uma vez aqui na PAN. Combinado, Eloy. Marcado. Até a próxima. Até. Um grande abraço, Marcelo. Tchau, tchau.